gente abençoada. Hoje eu estou aqui novamente para falar com vocês sobre os sinais da volta de Jesus, da grande tribulação, da chegada do anticristo, da marca da besta. E claro, você vai perceber mais uma vez como realmente 2021 será um ano marcante na história de todo mundo, como foi exatamente o ano de 2020. Eu tenho certeza que 2020 você não esqueceu e não esquecerá rapidamente de tudo aquilo que a gente atravessou, de tudo aquilo que a gente vivenciou, e pode ter certeza, mal ingressamos em 2021 e certamente grandes coisas nos esperam. Quando eu falo grandes coisas, eu falo obviamente de eventos bíblicos, tá bom? Então, se você ficar comigo nesse vídeo até o fim, com certeza você vai perceber como nós estamos na iminência do arrebatamento e logo ao virar da esquina ali já está a grande tribulação. Mas rapidinho, gente, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Se você ainda não é inscrito, se você está chegando agora, deixa o seu like também. O seu like é importante para que esse vídeo alcance mais pessoas. E deixa aqui também o seu comentário e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá bom? Gente, é o seguinte, eu sempre falei isso em vários vídeos que eu fiz aqui no canal, que a pandemia ela é apenas uma estrada, que ela forma o caminho do governo mundial, o caminho do governo do anticristo. É claro que a pandemia por si só já trouxe inúmeros malefícios para a sociedade, né? Quantas pessoas, quantas famílias foram vitimadas aí por essa doença, que ela é real, ela existe, ela está matando, os hospitais aí estão completamente lotados, né? Então isso aí realmente é muito ruim. Também o desemprego, a depressão, pessoas que perderam a esperança e tentaram até dar cabo nas suas próprias vidas. Tudo o que tem acontecido, todas as consequências, mas eu sempre disse que ela é um caminho que leva para esse governo totalitário e que todas as consequências da pandemia nós sentiríamos depois, ou seja, depois que veio a primeira onda, agora estamos enfrentando praticamente aí a segunda onda no Brasil, a Europa também, especialmente porque lá está frio, né? E logo também sentiremos isso muito fortemente no Brasil, apesar de que mesmo no verão os hospitais já estão aí completamente lotados, mas fato é que as principais consequências ainda vão chegar e elas estão chegando, especialmente no ano de 2021. Eu vou mostrar para vocês uma matéria que mostra exatamente isso, olha só. Vamos ter fomes de proporções bíblicas em 2021. Olha só essa expressão, fome de proporção bíblica. Avisa líder do Programa Alimentar Mundial da ONU, tá? Então veja, não é qualquer pessoa que está dizendo isso, é uma pessoa ligada ao Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas. Veja só rapidamente o que diz o corpo da matéria. Fomos capazes de evitar fome em 2020 porque líderes mundiais responderam com dinheiro, pacotes de estímulo e diferimento de dívidas. Começou a explicar David, líder do Programa Alimentar Mundial da ONU, em entrevista à agência Associated Press. No entanto, essa missão de atenuar a fome e desnutrição em 2021 será muito difícil, já que a pandemia está a crescer e o impacto econômico vai ser devastador. Esse líder do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas chegou a dizer, inclusive, que não só a pandemia da doença, mas uma pandemia de fome vai conduzir o mundo para múltiplas fomes de proporções bíblicas. Olha só, isso é muito sério. Veja só essa outra matéria. Em 2021, a crise humanitária no planeta será a maior desde a Segunda G mundial. Eu não vou falar a palavra inteira aqui para não prejudicar o alcance do vídeo, mas só para você entender que desde a Segunda Batalha Mundial não há uma crise humanitária, ou seja, de fome no mundo como essa que nós vamos enfrentar no ano de 2021. Então, gente, vocês podem perceber claramente que a pandemia traz consigo múltiplas crises que começam a aparecer agora, especialmente no ano de 2021. E a principal delas também é a fome. Crise de fome, fome de proporções bíblicas no mundo. Então você pode perceber que não é qualquer fomezinha, que não é uma fomezinha isolada. Para vocês terem uma ideia, 235 milhões de pessoas estarão no estado completo da pobreza ou passando fome. Isso é muito mais até do que o próprio país inteiro do Brasil. Então é muita gente e isso tende a se aprofundar cada vez mais. O que aconteceu nessa pandemia? Com os lockdowns, com as empresas parando, com todos os governos aí implantando, né, o lockdown, consequentemente houve uma desaceleração da economia mundial. E com essa desaceleração, o que houve?
houve perda de produto interno bruto dos países, os países deixaram de produzir, e aí, claro, empresas vão quebrando, funcionários vão sendo demitidos, desemprego, e aí agora, o que os governos fizeram, especialmente no ano de 2020? Eles começaram a usar a impressora, ou seja, os bancos centrais começaram a imprimir dinheiro, começaram a fazer uma flexibilização quantitativa, que é aumentar a base monetária dos países, ou seja, imprimir mais real, imprimir mais dólar, imprimir mais libra, imprimir mais euro. E a consequência disso, com mais dinheiro no mercado, vocês sabem, é a inflação. Por exemplo, no Brasil, você sabe muito bem, nós estamos aí nessa época do auxílio emergencial, que está para terminar, alguns dizem que vai continuar, enfim, mas fato é que o governo sustentou praticamente a maioria da população com auxílio de 300, de 600, de 1.200 reais e, consequentemente, isso fez com que houvesse mais dinheiro circulando no mercado. E aí, qual é a primeira e lógica consequência disso? Inflação, ou seja, os preços aumentando. Então, exatamente em função disso e com todo o desemprego que isso tem gerado no mundo afora, é que vai haver, está havendo já fome de proporções bíblicas. Então isso é muito sério, porque realmente isso cumpre uma profecia que está escrita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que os discípulos chegaram até ele em particular dizendo: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo. E aí o Senhor Jesus, ele responde o seguinte: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, nação se levantará contra nação e reino contra reino, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. E ele diz: e haverá fomes, preste atenção nisso, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Em 2020 nós tivemos mais de 11 mil terremotos, certo? Fome, peste e terremotos. Terremotos, mais de 11 mil. Fome, exatamente o que nós começamos a enfrentar gravemente de proporções bíblicas em 2021, e a peste, não preciso nem dizer para você, a pandemia que está aí. Então, estes são sinais evidentes que a volta de Cristo está se aproximando, que o tempo do arrebatamento está chegando. E agora você viu aí o líder do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas dizer que em 2021 a Terra vai vivenciar fome de proporções bíblicas. E se você pegar a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, você vai perceber que a Bíblia já falou disso há praticamente 2000 anos atrás, quando Deus deu a revelação dos últimos dias do Apocalipse ao apóstolo João. Apocalipse 6, verso 2 em diante, você vai perceber que tem 4 cavalos do Apocalipse. O primeiro cavalo é um cavalo branco, onde a Bíblia diz que ele saiu com uma coroa vitorioso para vencer. O segundo cavalo é um cavalo vermelho, onde ele tem uma espada para que os homens se matem uns aos outros. O terceiro cavalo é um cavalo preto, e sempre o preto fala de fome. E a Bíblia diz o seguinte a respeito desse cavalo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, para você conseguir comprar uma medida de trigo, e essa palavra medida vem do grego koinix, que significa 450 gramas de trigo, praticamente meio quilo de trigo, você vai precisar de 1 denário. 1 denário era um dia inteiro do trabalho de um trabalhador. Isso tem em outros textos bíblicos que eu não vou me aprofundar aqui, como no Evangelho de Mateus, enfim. Então, o que a Bíblia está profetizando é que nos últimos dias, para você comprar uma medida de trigo, você vai precisar de um dia inteiro de trabalho. Para você comprar 3 medidas de cevada, você vai precisar de um dia inteiro de trabalho. Ou seja, uma hiper, uma mega, uma ultra inflação mundial. E é exatamente isso que agora você pode ver na matéria ali. O líder mundial do Programa Alimentar da ONU está dizendo que haverá uma fome de proporções bíblicas e, lógico, essa fome vem por uma hiperinflação mundial. Basta você ir no supermercado, na padaria, no posto de gasolina, vocês percebem rapidamente que as coisas são absurdas, os preços são estratosféricos, que algo aumenta assim do dia para a noite e as pessoas não podem fazer absolutamente nada quando o salário, na maioria das vezes, permanece igual. Então, gente, isso é o cumprimento de mais uma profecia bíblica que começa a tomar forma, ou melhor, que começa a ficar muito forte, muito evidente em 2021, e ela vem justamente como uma das consequências da pandemia, né? E você precisa agora avaliar também, isso é muito importante que você faça,
que tudo isso vai culminar num grande reset econômico global. Inclusive o Fórum Econômico Mundial já disse, né, recentemente, que eles estão planejando um reset total na economia. Ou seja, os governos, com todas essas dificuldades, muito dinheiro impresso, isso vai terminar exatamente num grande reset econômico, e quando isso acontecer, um novo sistema vai ser implantado, e aí sim nós estaremos diante, né, da marca da besta, da famosa e conhecida marca da besta de Apocalipse capítulo 13. E talvez você possa estar se perguntando assim, o que eu devo fazer com tudo isso, com essa informação? A Bíblia recomenda simplesmente que nós façamos aquilo que, com certeza, muitos de nós que temos o Espírito Santo temos no coração, que é ajudar o nosso próximo. Eu vou ler para você, inclusive, uma passagem que está aqui em Eclesiastes, né, para você entender o que eu estou falando. Eclesiastes, no capítulo 6, nos diz o seguinte, olha só o que diz a Bíblia. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Quando você fala sobre escassez, inflação, muitas pessoas pensam que é necessário reter. Muito pelo contrário. É nesse momento que nós mostramos realmente que nós somos cristãos. E aí sim, a Bíblia diz para nós repartirmos com 7 e até com 8, porque nós não sabemos que mal que haverá sobre a terra. No versículo 4 de Eclesiastes 11 diz assim, quem observa o vento não semeia, e quem olha para as nuvens nunca cegará. A Bíblia diz o seguinte no versículo 6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então vocês podem perceber realmente que a ordem de Deus é o amor, a ordem de Deus é a caridade, é a misericórdia, é a ajuda, porque a Bíblia recomenda que mesmo em tempos de dificuldade, nós devemos repartir com 7 e até com 8, porque nós não sabemos que mal haverá sobre a terra. E o mal, com certeza, já está chegando, você pode ver aí na matéria, né? Fome de proporções bíblicas chegando no mundo inteiro. E isso, com certeza, é motivo de tristeza, né? Por pessoas que precisam da nossa ajuda, mas especialmente também, e por outro lado, motivo de alegria, porque é cumprimento profético, é cumprimento do sinal que Jesus falou em Mateus capítulo 24, em Lucas no capítulo 21, em Apocalipse no capítulo 6, de que a nossa redenção está se aproximando, o tempo do fim não está chegando, já está sobre nós, e junto com essa fome, junto com essa inflação, vem também o reset econômico, vem um novo sistema global, redefinir todo esse cenário, toda essa crise que os bancos centrais, que os países estão vivendo, e aí, claro, o governo totalitário do anticristo e a implantação da marca da besta, gente. Então isso é muito sério, mais um sinal para você perceber que Deus marcou esse tempo, essa época de 2020 para frente, 2021, como grandes acontecimentos, grandes coisas que virão ao mundo, com certeza, que vão fazer com que, especialmente os cristãos, acordem para perceber que o tempo da redenção está se aproximando. Então, quando essas coisas começarem a acontecer e elas estão aí diante de nós, levantarmos a nossa cabeça para cima, nós devemos exultar, porque a nossa redenção está chegando, o tempo do arrebatamento está diante de nós, tá bom? Então eu quero deixar para vocês essa palavra, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conseguir, para que você também possa ser um agente de transformação, possa ser um agente de solidariedade nesse tempo, porque muitas pessoas certamente precisam de nós, né? Para comer, para vestir, enfim, você pode fazer a sua parte evangelizando, encaminhando essa mensagem também, para que mais pessoas possam perceber que esse é o tempo, essa é a hora do arrebatamento, e ele está chegando muito em breve, com certeza, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, e com certeza estaremos aqui no próximo vídeo.